Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje, pela graça de Deus, quero tratar sobre esse assunto. Vou falar sobre frequência espiritual ou interferência espiritual. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? O que a Bíblia afirma sobre isso? Então, antes de falarmos sobre frequência espiritual ou interferência espiritual, nós precisamos entender o que isso é. O que isso já é de fato? O que as pessoas estão crendo sobre frequência espiritual ou interferência espiritual? Se você for dar um Google aí, você vai pesquisar sobre frequência espiritual, interferência espiritual. Um dos primeiros sites que vão aparecer é um site sobre uma doutrinação espírita. Isso mesmo, uma doutrinação espírita. E tem um site espírita, eu não vou colocar aqui o site deles, mas é o Grupo Espírita André. Ele diz o seguinte, que a frequência espiritual, ela é como espíritos orientadores. Exatamente. Esses espíritos orientadores, eles estão orientando as pessoas, interferindo na vida delas de alguma forma, e isso por intermédio de pensamentos, isso por intermédio de objetos, isso por intermédio de pessoas, eles estão orientando. Então muitas pessoas levam isso muito a sério. Então deixa eu dar alguns exemplos para você de como funciona isso, e talvez você já creu ou já ouviu sobre isso, e é necessário nós entendermos à luz da palavra o que a Bíblia diz a respeito. Por exemplo, se na tua casa você tem um quadro, você comprou um quadro, colocou lá na sua casa, e você descobriu que a pessoa que fez o quadro um dia, ela teve um passado obscuro. Então, por intermédio daquele quadro, espíritos orientadores entram na sua casa, e eles vão interferir na sua frequência, na sua vida. Logo, você tem que destruir esse quadro. Você tem que destruir, por exemplo, a garrafa que você comprou de água no mercado, mas leu na embalagem que ela foi feita por um país que persegue os cristãos. Então você tem que destruir isso. Irmãos, ou seja, tudo que for duvidoso, você precisa destruir, porque vai entrar espíritos orientadores, ministradores por intermédio desses objetos. E o que a Bíblia fala sobre isso? Por exemplo, até inclusive em comidas. Se você for comprar alguma comida e ela não for de Deus, vamos dizer assim, for feita por mãos de ímpios, você não poderia comprar, poderia até jogar fora. E você tem que orar e santificar, não dar graça somente, mas ungir a comida e tudo mais. Eu quero deixar isso bem claro. A Bíblia não respalda a gente nesse quesito, tá? Tudo que não é feito pelos cristãos, quem crê em frequência espiritual dentro da igreja, pensa que tudo que não é feito por cristão não tem a bênção de Deus em nada. Isso é totalmente errado. Mas vamos avançar aqui. A igreja ela tem entrado por uma falsa doutrinação, dizendo, por exemplo, sobre frequência espiritual. Se você está orando ao lado de alguém, as pessoas têm que se afastar de você, porque senão vocês vão entrar na mesma frequência espiritual, e isso de alguma forma vai afetar a oração, a situação espiritual daquele ambiente. Tem aqueles que vão além, né? E pensam assim, se eu estou na igreja e os céus estão fechados, é porque alguma frequência espiritual está interferindo no céu daquela igreja, naquele culto específico. Né? As pessoas não estão valorizando a palavra, estão valorizando a experiência. E isso é uma doutrinação espírita, não é uma doutrinação cristã. A Deus, acima de tudo, no quesito a sua palavra. A Bíblia diz que ele vela pela sua palavra, ele coloca num alto lugar. As pessoas pensam muito sobre isso. Por exemplo, se você me vê com essa caneta aqui, e essa caneta está escrito sensação, ou sensações, e as pessoas falam, não pode ter sensações, né? É carnal, e isso aqui está trazendo uma frequência espiritual para a minha família, dentro da minha casa. Essa é a doutrinação que as pessoas creem. Irmãos, tem pessoas que dizem assim, inclusive, o Espírito Santo não pode se mover aqui, porque existe uma frequência espiritual. Se entra uma pessoa cheia de demônios na igreja, por exemplo, os intercessores já começam a dizer, existe uma frequência espiritual, por isso que o Espírito Santo não tem se movido. Com isso, eu fico pensando, quem é o Espírito Santo para essa pessoa, para essas pessoas? Quem é Deus? As pessoas têm domesticado o Espírito Santo, elas têm domesticado, pensando que o Espírito Santo é um gatinho domesticado. Cara, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele não é domesticado por causa da circunstância.
Ele se move aonde que ele quiser. Se ele quiser se mover lá no meio das trevas, ele vai se mover. Onde tem as pessoas mais pecadoras, ele vai se mover. Independente se é dentro de um templo ou fora dele. Lá no prostíbulo, entre as prostitutas, nos bares, entre os bêbados. Se o Espírito Santo quiser se mover, ele se move. Primeiro lugar, não menospreze o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Ele é Deus, ele tem poder de fazer o que ele quiser. Tá? Algumas pessoas usam alguns argumentos para deliberar essa doutrinação. Por exemplo, eles usam essa seguinte frase: lá no inferno eles não criam nada, eles copiam tudo. O inferno não cria nada, eles copiam tudo. Já ouviu isso? Por exemplo, eles falam assim: se o império das trevas fazem isso, significa que no reino de Deus também tem, porque o inferno só copia, os demônios só copiam aquilo que o reino de Deus também tem. Esse argumento parece legal, mas não é. Parece legal, mas não é. Vamos ler um texto que reprova esse argumento e qual é o posicionamento que Deus exige do seu povo quando ele está diante de doutrinações pagãs. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 ao 12, está escrito assim: quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês, não procure imitar as coisas repugnantes que as nações lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha, que pratique a adivinhação, ou se dediquem à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médio, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. A ordem é clara quando Deus libera para o povo. Quando vocês entrarem na terra, vocês não vão imitar o comportamento e as práticas daquele povo. Vocês serão ao contrário disso. Então não é porque eles fazem que tem que colocar aqui. Então o mundo está fazendo um monte de coisa terrível. Aí a gente coloca o nome gospel. A igreja fala assim, ó: vamos fazer, o mundo tá indo para cada dia pior, né? Amando o mundo, as coisas que nele o mundo há. E o crente coloca assim: agora vamos fazer isso, mas do jeito gospel de ser. Irmãos, isso é errado. Há uma repugnância da parte do Senhor referente a isso. Em Levítico 19:31 está escrito: não recua aos médios, nem busque a quem consulta espíritos, com letras minúsculas, pois vocês serão contaminados por ele. Não consulte espíritos. Vocês precisam ficar firmes. Amém, meus irmãos? Não consultar espíritos é ordenança para o povo de Deus. Apenas um Espírito, que é o Espírito Santo, que nós precisamos ter relacionamento. Todos os outros espíritos, sejam humanos ou diabólicos, nós não podemos consultá-los. Eu não entro em frequência com espíritos. Amém? Você é cristão e na nova aliança principalmente. E tudo isso é uma doutrinação na qual o apóstolo Paulo ele refuta como doutrinação de demônios. Em 1 Timóteo 4:1 está escrito assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé em Cristo. Eles vão seguir espíritos enganadores e doutrina de demônios. Paulo está dizendo, nos últimos dias alguns vão deixar de crer de fato em quem Cristo é e vão seguir espíritos enganadores. A mesma doutrinação espírita que os espíritas fazem. Espíritos enganadores e as doutrinas de demônios. Isto não é de Deus. Isso não é de Deus. Uma coisa que eu tenho entendido é que o Senhor, Ele quer de nós um posicionamento. Nós devemos refutar as falsas doutrinações com a doutrinação certa. Você lembra de Atos capítulo 16, verso 16 ao 18, daquela mulher que falava coisas inclusive de Deus para aqueles homens. Olha esses homens de Deus. Lembra que Paulo estava indo orar? Eles são homens de Deus, eles anunciam os retos caminhos do Senhor. Ele estava falando coisa certa. Paulo discerne e fala: não é essa mulher, são espírito. Ela estava endemoniada. A Bíblia diz que Paulo, então, sendo servo do Senhor, ele fala para aquela mulher: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante, aquele espírito a deixou. Ela foi livre daquele espírito que inclusive falava coisas boas, mas não era pelo Espírito de Deus. Então, meus irmãos, eu quero aqui deixar claro, nós não estamos atacando nenhuma pessoa, mas a doutrinação errada.
Não existe frequência espiritual dentro da nova aliança, dentro do evangelho. Não existe frequência, interferência espiritual no quesito para aqueles que são cristãos. A Bíblia diz que Jesus se fez maldito e levou toda a nossa maldição no madeiro. No madeira, ele se fez maldito e morreu e levou toda a nossa maldição. Em Cristo nós somos novas criaturas. Já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram. Deus fez todas as coisas novas na nossa vida. Ou seja, todas as coisas do passado, você já foi perdoado. Não creia nisso. Você é livre dessa acusação. Você é livre desse peso. Você deve ser livre de tudo aquilo que traz você a pensar que os demônios são maiores e mais fortes do que Deus. O Espírito Santo é maior do que todas as coisas. Ele é mais forte do que qualquer espírito maligno que se levante contra a sua vida. Você precisa crer na palavra de Deus. De fato, espíritos, eles existem, mas sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós vivemos agora debaixo de uma realidade do Espírito Santo, os céus abertos. Você se batizou, você se arrependeu. Então, confesse o seu pecado ao Senhor e fala: Jesus, eu quero viver livre dessa acusação, viver livre desse fardo que me colocaram, viver livre de tudo aquilo que tem me levado a pensar que os demônios têm mais poder que o Senhor. Não, não tem. Jesus é maior, Ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei de reis. Todos os deuses vão se prostrar perante Ele, porque Ele é o verdadeiro Deus. Amém, irmãos? Com isso, eu quero dizer, se você está passando por isso, se você já recebeu essas doutrinações e crê cegamente que os demônios têm poder de destruir a sua vida, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E lá não está falando sobre o diabo. Está falando das falsas doutrinações, de líderes levantados que, por intermédio dos seus ensinos, rouba, mata e destrói a vida de muita gente. Logo, Jesus vem para dar vida e vida com abundância para nós. A vida eterna é a vida abundante. Creia nisso. Seja abençoada. Seja livre de toda acusação. Você está livre e que o Senhor te guarde. A minha oração é para que você, no final desse vídeo, possa ir até o Senhor e falar: Jesus, me ajuda a ser livre dessa acusação. O Espírito Santo mora em mim. Ele é mais poderoso do que tudo. Eu faço parte da habitação do Senhor. Ele habita na minha vida. Há um poder em mim chamado Espírito Santo. E vocês receberão um poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês receberão um poder. Quando o Espírito Santo vier sobre você, um poder sobrenatural da parte de Deus virá sobre você, te capacitando, te habilitando a viver as coisas sobrenaturais da parte de Deus. E os demônios, pastor, os demônios vão partir em retirada. Porque por um caminho ele pode vir contra você, mas por 7 caminhos ele foge da tua presença. Todos os inimigos, quando se levantam contra Deus, eles caem, porque Deus é mais poderoso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você se sinta encorajado pelo Espírito Santo a permanecer na sã doutrina e na fiel palavra do Senhor. Deus te abençoe, meu querido. Um grande abraço.